Olá, muito bom dia. Como estão vocês? Hum, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal chegando agora, pessoal entrando agora. Bom dia, Nanda. Bom dia, Rafaela. Sejam muito bem-vindas à nossa atividade. Depois de um feriado que nós tivemos na segunda-feira passada, voltam nossas atividades normais em sala de aula, certo? Hum, Certo? Bom dia para vocês. Nós precisamos dar continuidade à nossa aula. Ari, bom dia, Ari. Beatriz, bom dia. Pedro, bom dia. Eduardo, bom dia. Felipe, bom dia. Daniela, bom dia. Fernanda Figueiredo, bom dia. Isabela, bom dia. Matheus, bom dia. Bom dia para você. Júlia Fernandes, bom dia. Axa, bom dia para você. Para vocês, uma manhã maravilhosa de segunda-feira, muito sol e calor. Essa semana nós teremos muito sol e calor, segundo a previsão. A semana que vem está previsto uma chuva. Bom dia, Otman. Para você também. Para você também, Otman. Vou falar já já quem é isso aí, você vai ver. Certo? Isadora, bom dia. Fernando Fávaro, bom dia. Isabela Puga, você dá risada, né? Mas tudo bem. Gente, nós começamos a semana. Bom dia, Glória. Tudo bem contigo? Nós começamos a semana passada uma abordagem acerca do existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá? A respeito da existência, da questão, nós falamos que a existência precede a essência. O que quer dizer isso? Primeiro, o ser humano existe e depois ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Primeiro, o ser humano existe, depois ele vai formulando a sua essência conforme as suas experiências. Então, muito importante para a gente entender a ideia do existencialismo de Jean Paul Sartre, é que toda existência antecede a essência, ou seja, você vai formular a sua essência a partir do momento que você começa a desenvolver as suas experiências. Lá na página 79 tem assim: Sartre afirmava que a existência humana não possuía uma essência pronta, definida, acabada, segundo a qual devemos agir. Então, para este pensamento, não há destino, não há predestinação, nada está predestinado. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós exercemos. Portanto, não existe um Deus capaz de definir a minha vida. Então, quer dizer que a minha vida, ela não está predestinada a nada, ou seja, sou eu quem formo a minha vida, sou eu o responsável pelos acertos e pelos erros da minha vida. Então, seria propriamente o ser humano responsável por tudo aquilo que ele faz. Ao contrário disso, segundo Sartre, não há nada que nos determine previamente, pois é a cada escolha e decisão que decidir construirmos nossa essência. Então, é exatamente a partir deste ponto de partida que a ideia centra-se em Jean-Paul Sartre, ou seja, não há nada que defina a nossa vida a não ser as escolhas que nós fazemos. Então, para Jean-Paul Sartre, a ideia é que o indivíduo é responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, você não é predestinado nem por um elemento religioso, nem pela sua família, nem ninguém pode determinar aquilo que você faz. Portanto, vamos colocar uma projeção para a gente poder acompanhar, certo? Temos aqui a continuação da nossa aula passada. Então, nós temos a ideia assim: cada um é determinado pelo ambiente e pelas circunstâncias, ou seja, é o dia a dia, é a minha experiência que determina as minhas ações. Mas, diante disso tudo, esse
esse determinismo, ele pode ser alterado. Como é que ele pode ser alterado? Esse determinismo, ele é alterado a partir do momento que você estabelece as suas escolhas. Então, é a partir do momento que você decide agir, mas você tem que agir com uma liberdade, uma certa liberdade. Então, diz assim, cada um é determinado pelo ambiente e pelas circunstâncias, mas eu tenho a liberdade de mudar a minha vida a partir deste momento. Ou seja, eu não posso mudar aquilo que já foi, eu não posso mudar o que já passou. O passado já é definido, o passado já está definido por suas ações, mas você pode querer transformar a sua existência a partir de novas escolhas que você está realizando neste determinado momento. Então, a partir de agora, a partir dessa situação, a partir dessa condição, as suas escolhas vão determinar o andamento da sua vida. Portanto, é a condição fundamental para nós entendermos a essência do ser humano, tá? Eu preciso fazer as minhas escolhas, eu preciso fazer as minhas escolhas, mas para que eu faça as minhas escolhas, eu preciso do elemento chamado liberdade. É impossível eu fazer uma boa escolha, é impossível eu decidir a minha própria vida sem ter liberdade para decidir. Como, por exemplo, um escravo. O escravo, ele não tem a liberdade de decidir os rumos da sua vida, já está praticamente pré-definida por alguém. Então, mas a partir daquele momento, a partir daquela condição, a partir de determinada circunstância, ele pode escolher, ele tem a liberdade de escolher agir conforme o padrão correto ou o padrão adequado, ou ele se rebelar contra o seu Senhor. Então, a ideia é justamente essa. Então, diz assim, nada me compele a manter essa essência, ou seja, nada te obriga a ser quem você é, porque você pode alterar todos os seus elementos da sua essência. E é assim que acontece, como, por exemplo, você hoje está numa fase de transição da adolescência para a sua vida adulta. Então, nessa fase de transição, ou nesse contexto de transição, há uma mudança dentro da sua essência. Você vai deixar de agir como adolescente para agir como uma pessoa adulta. Então, assim, essa essência, ela só é conhecida no passado, tudo aquilo que eu fiz. Então, tudo aquilo que eu fiz faz quem eu seja hoje. Mas, a partir desse momento, eu tenho a possibilidade de mudar as minhas escolhas. Então, podemos afirmar que o seu passado é um ser em si, ou seja, ele é inalterado, ele está lá, ele está presente, não tem como você alterar o seu passado. Mas essa essência, ela não é predeterminada, ela só existe no passado. Então, por exemplo, é só exemplo, tá? Eu, quando era adolescente, eu era chato pra caramba. Então, fica essa ideia do ser adolescente chato. Não quer dizer que essa mesma essência permanece, não quer dizer que eu, como uma pessoa adulta, seja uma pessoa chata. Então, essa essência, ela não é pré-determinada, porque a minha essência, enquanto adolescente, é ser adolescente. Por isso, a minha essência será Pro, para ser adolescente. Pois não? Desculpa interromper seu raciocínio, é que eu dei uma dormida de olhos abertos, aí eu buguei completamente. O senhor está fazendo uma recapitulação? Ou falando Sim. de algum... Sim, a princípio é recapitulação para a gente entrar no processo da liberdade. Eu falei logo no início, a gente falou isso, e a gente vai chegar no processo da liberdade, certo? Ana Luísa, por não? Ah, tá. Essa última parte pode deixar. Eu vou colocar a projeção, voltar à projeção e vou repetir essa última parte, certo? Então, essa última parte é justamente o seguinte, que quando você estabelece a sua condição, por exemplo, eu sou um adulto,
tá? A minha essência é conhecida por ser adulto. Não quer dizer, porque eu fui adolescente, que a minha essência será a mesma do ser adolescente. Então, essas ideias, elas estão inseridas justamente nesse contexto. Então, a essência, ela não é pré-determinada, ela altera conforme o tempo, o espaço, conforme as suas experiências e as suas escolhas, certo? Então, tudo isso é estabelecido através da existência humana. Para você formar a sua essência, primeiro você tem que existir. Aí, no tempo e espaço, quando você é adolescente, quando você é adulto, quando você é idoso, quando você é criança, a sua essência de ser criança é somente baseada enquanto você é criança. É quase que impossível, mas pode acontecer, é quase que impossível você conversar com um adulto e aquele adulto ter a essência de uma criança, uma pessoa não amadurecida. Então, o tempo e espaço alterna a formação da essência do ser humano, certo? Então, essa é o caráter fundamental do desenvolvimento do elemento da essência, tá? É por isso o nosso livro-texto fala a respeito disso. Está lá na página 79. Sartre dizia que a existência precede a essência. Por favor, a existência precede e governa a essência. É por isso que, para que você seja aquilo que você precisa existir, só isso, e precisa agir com liberdade. Portanto, a liberdade é o fator que determina as escolhas do indivíduo. Você sempre escolhe a partir das suas liberdades. Olha aqui, a liberdade de fazer de si o que quiser é uma condição fundamental. Então, para você poder fazer suas escolhas, você precisa da sua liberdade. Mas, por favor, não se esqueçam, nós falamos disso na aula passada. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, só que você deve agir com responsabilidade, tá ok? Porque a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, porque tudo aquilo que você faz na sua vida tem consequências diretas com as pessoas que te cercam, seja família, seja escola, seja amigos, seja parente, seja namorado, seja namorada, seja quem for. Se você fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e você é mãe, tem alguma coisa errada, e você é casada, então você não vai poder fazer tudo o que você quer a partir do momento que você entende a sua própria existência. Então, o elemento primordial é assim, o ser humano está condenado a ser livre. Ninguém pode tirar a liberdade 100% do indivíduo. Só que essa sua liberdade, ela tem fatores de ocorrência, como acabei de falar. Se eu sou pai, eu não posso agir a liberdade, eu não posso exercer a minha liberdade plena de ser humano, porque eu sou pai. Eu tenho que agir conscientemente através da estrutura do meu filho também, da minha família. Se eu sou pai, eu sou casado, se eu tenho filho, 2 filhos, eu vou agir com liberdade, mas sempre com certa responsabilidade, tá ok? Então, para você agir, você deve agir sempre com responsabilidade. Então, ser responsável é ser livre. Essa é a ideia primordial a respeito de Jean Paul Sartre. Por favor, nosso livro-texto diz assim, a consciência pode agir no mundo, aliás, ela é livre para agir no mundo. Aqui chegamos às ideias importantes de Jean Paul Sartre, a questão da liberdade. Nesse aspecto, a condição humana abriga um paradoxo. Estamos condenados a ser livres. Não há determinismo, nem Deus que possa escolher o destino humano. Então, é a partir daí que exerce a função primordial do ser livre. Então, cada pessoa, por favor, cada pessoa pode escolher, cada pessoa
pode, a cada momento, escolher o que fará da sua vida, sem que haja um destino previamente concebido. As escolhas de cada um são direcionadas por projetos, ou seja, a partir do momento que você estabelece as suas escolhas, você constantemente vai estar estabelecendo novas e novas e novas escolhas, tá ok? Então, para que você possa agir, você tem que agir com liberdade. E as escolhas que você faz, elas devem responder por um caráter chamado de responsabilidade. Como, por exemplo, ora, é claro, todo mundo age assim, você é aluno, você é livre para fazer a tarefa ou não, só que você sabe que se você não fazer a tarefa, você será prejudicado na sua nota e assim sucessivamente. Então, ocorre justamente essa condição, o medo, muitas vezes, da punição, o medo, muitas vezes, de uma coação, faz com que você deixe sua liberdade de lado e exerça o seu papel. Mas, segundo Sartre, não há nenhum princípio religioso, não há princípio nenhum, não existe nenhum Deus capaz de estabelecer o seu destino. O seu destino é feito por você, tá? Isso, pelo amor de Deus. Eu não sei a sua ideologia religiosa, não sei se o contexto religioso não é uma ideia do professor, é de Jean Paul Sartre, que Deus não existe, portanto, se Deus não existe, tá? Você é responsável por tudo aquilo que você faz. Então, acabou a ideia de que a religião influencia a vida das pessoas. Então, é você que age com liberdade. Então, diz assim, há vários tipos de projetos, como, por exemplo, escrever um livro, comprar uma casa, comprar um carro, ser um bom profissional, tornar-me rico, ou tornar-me possuidor de um salário compatível com as minhas funções. Então, constantemente, nós elaboramos diversos projetos, como, por exemplo, você, aluno de segundo ano do ensino médio, já deve ter estabelecido um projeto para a sua vida, ou seja, a faculdade que você quer, o curso que você quer, tá? Até mesmo muitas empresas onde você pode trabalhar, ou e você já idealizou sua vida. Então, você criou um projeto para a sua vida. Quando você cria esse projeto, é você que vai escolher todas as possibilidades, tá, para alcançar aquele projeto. Então, todas as pessoas são movidas por um projeto fundamental. O principal projeto é da chamada autorrealização ou da transcendência. Todo mundo quer ser uma pessoa realizada, todo mundo quer ser uma pessoa bem-sucedida, economicamente, socialmente, tá? Até mesmo psicologicamente. Então, necessariamente, a ideia é buscar os elementos fundamentais para estabelecer uma vida mais adequada. Então, diz assim, sonhamos em pessoas que realizam todas as suas potencialidades, todos os seus projetos. Um ser que realizou tudo o que podia, esgota as suas potencialidades, torna-se um ser em si, sem essência. Isso acontecerá quando morremos, como, por exemplo, você quer buscar toda a sua essência de ser um potencial humano, você quer ser profissional, você quer ser bem-sucedido. Aí, suponhamos que você é profissional, você é bem-sucedido, você tem uma casa maravilhosa, você tem carro, moto, você tem uma boa quantia de dinheiro na sua conta corrente. Que mais você pode querer? Que mais você pode sonhar? É justamente isso que Jean Paul Sartre fala, que uma pessoa que realizou todos os seus desejos, todas as suas vontades, ela perde muitas vezes a sua condição da própria existência, ela perde o significado de ser. Então, para ela, não tem mais significado nenhum existir, ela já alcançou todas as suas potencialidades e isso pode acabar gerando, tá, alguns conflitos dentro da própria vida. Aí vem assim, quando a consciência deixa de existir e nos tornamos um ser em essência conhecida, completo e acabado. Como assim, professor? Como, por exemplo, quando a gente morre.
a nossa existência deixará de existir. Portanto, vai ficar a nossa essência. Como você gostaria de ser lembrado? Como, por exemplo, Napoleão Bonaparte não existe mais, ele já morreu. E como nós lembramos de Napoleão Bonaparte, de Mahatma Gandhi, Adolfo Hitler, do próprio Jesus Cristo, do próprio Maomé? Como nós lembramos dessa personalidade? Somente através da sua essência. Então, quando... Pois não? Esse pensamento é tipo aquela frase, o que é um homem sem ambição? Alguma coisa assim parecida? Não entendi a pergunta. Não, é só um comentário mesmo desse pensamento de Jean-Paul Sartre, quando ele fala que quando a gente alcança todos os projetos, que só permanece nossa essência, é tipo aquela frase que, eu não lembro se é exatamente essa, mas é parecido o sentido, que é o que é um homem sem ambição, porque... Olha, é parecido, mas não é a mesma, tá ok? Não é parecido, mas não é a mesma. Então, mas a ideia, o que é o homem sem ambição? O homem sem ambição é uma outra perspectiva do pensamento moderno. Aqui, Jean-Paul Sartre, ele vai falar que, a ambição é boa, a ambição é ótima no contexto que guia a ação humana, tá? No contexto de guiar a ação humana. Para você realizar o seu projeto, você precisa guiar a sua ação em busca desse projeto. Essa seria a ambição na perspectiva de Sartre. Outros indivíduos vão colocar um aspecto negativo na ambição. Mas se você não for ambicioso, você não tem boas notas. Se você não for ambicioso, você não tem um bom desenvolvimento no seu trabalho. É essa a ideia. Muita gente enxerga a ambição só pelo lado negativo. Jean-Paul Sartre enxerga, tá, a questão da ambição como um elemento que vai guiar a sua ação. Para você, a ambição seria o desejo máximo de você conquistar aquilo que você quer. Então, um homem sem ambição é um homem sem objetivos. Então, a frase coincide mesmo com a nossa ideia, tá? Um homem sem ambição é um homem sem objetivos, é um homem sem futuro, é um homem que deixou de existir para si mesmo e para os outros elementos da própria sociedade, certo? Então, é essa a condição fundamental. Opa, deixa eu ver aqui, peguei a projeção errada. Deixa eu voltar, certo? Então, é assim, essa é a ideia fundamental. Então, quando você deixar de existir, como você gostaria de ser lembrado, aliás, antes de você deixar de existir, você planta diversos elementos, você é reconhecido como tal, como, por exemplo, eu sou professor. Quando eu deixar de existir, como eu gostaria de ser lembrado, na verdade? Então, quando eu deixar de existir, como eu serei lembrado? Então, a ideia é justamente essa. Então, quando a consciência deixa de existir e nos tornamos um ser em essência conhecida, completo e acabado. Aí vão lembrar, o professor Ronei, professor de filosofia e sociologia, poxa, ele era um cara muito chato. Outros vão falar, ele era um cara legal, era um cara gente boa, era um cara maravilhoso, era um cara bonito, era um cara inteligente. Isso é o que acontece, diz assim. Aí ele diz ainda assim, mas a morte é uma contingência. Você não sabe o que é a morte, você não sabe o que há depois da morte. Segundo Jean-Paul Sartre, nós só existimos. Tá? Segundo Jean-Paul Sartre, ele diz assim, algo que acontece sem que possamos evitar e impede a concretização dos nossos projetos. Não é a morte a transcendência desejada. Então, todo ser humano deseja superar a morte. É aí que entra a religião, e é aí que entram alguns preceitos sobrenaturais, que a religião vai falar justamente que quando você morre, você parte para a vida eterna, ou a morte é a fase de transição para a vida eterna. Segundo Jean-Paul Sartre, morreu, acabou, não tem mais nada. A sua existência deixa de valer, e o que vai valer é as pessoas que vão lembrar de você enquanto a sua essência. Então, é essa a condição fundamental. Então, quando a gente deixar de existir, o que vai valer para os outros, para a sociedade, o que vai valer para os demais indivíduos é a nossa
essência. Aí diz assim, Sartre diz que o projeto fundamental é tornar-se um ser que já realizou tudo. Então, ótimo. Então, essa seria a ideia, propondo aquela fundamentação acho que é da Isadora, que acabou de perguntar. Então, o homem, ele busca, ele tem um desejo de realizar tudo, mas quando ele realiza tudo, para ele, perde o significado da essência. Então, preservando a sua consciência em si, ou seja, a sua própria essência, para si mesmo, ou seja, eu vou conservar a minha essência, eu vou conservar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho para mim mesmo, tá? Tal ser corresponde, por exemplo, à noção que temos de Deus, um ser completo, um ser sem limitações e com todas as suas potencialidades já realizadas. Então, olha o problema que ele vai criar para a questão da humanidade. Segundo Jean Paul Sartre, o único que realizou todos os seus projetos, o único que realizou todas as suas potencialidades é esse Deus cristão, tá? É o Deus cristão. Só que, para ele, o homem, ele busca tornar-se um Deus também, ele busca tornar-se um ser completo, ele busca tornar-se um ser que já realizou todos os seus desejos. E para Jean Paul Sartre, isso seria praticamente impossível, porque o homem, ele é um ser imperfeito, porque o homem, ele está em constante construção, e na ideia de Jean Paul Sartre, esse Deus cristão, segundo os seguidores do cristianismo, ele é perfeito. Se ele é perfeito, então como eu poderei estabelecer uma essência perfeita para mim, ou estabelecer a conquista de todas as minhas potencialidades, realizar todas as minhas potencialidades. Segundo, então, o pensamento de Jean Paul Sartre, o homem, ele quer se assemelhar a esse Deus, só que ele não consegue assemelhar-se a esse Deus, aí vem as frustrações, vem as decepções, vem os elementos dos transtornos que vai ter estabelecido uma ideia básica para o próprio ser humano. Então, ele diz assim, o homem é um ser que projeta tornar-se Deus. Então, perguntaram assim para mim, professor, o senhor é um ser, o senhor é realizado? Você é uma pessoa realizada? Eu falei, não sou uma pessoa realizada. Eu sou em constante processo de realização, porque a cada dia, ou a cada ano, ou a cada mês, eu estabeleço novos projetos. E esses projetos, eles nunca são perfeitos, eles nunca são acabados dentro de uma realidade. Agora, se você falar que você é um ser perfeito para mim, eu posso até acreditar. E você falar para mim que você é um ser realizado, eu posso até acreditar. Não pelo lado negativo de eu não ser realizado, e sim para o lado positivo de eu não ser realizado, porque eu estou em constante busca, viu, Isadora? Estou em constante desejo, eu tenho constantes ambições a serem alcançadas. Então, é essa a ideia para Jean Paul Sartre, que o homem, ele deseja tornar-se um Deus, na verdade. O projeto do homem que ele fala que ele é realizado, é como se ele fosse, assim, uma semelhança propriamente a esse Deus cristão, a esse Deus que é chamado de essência pura, certo? Então, diz assim, segundo Sartre, a liberdade é escolher o caminho mais curto em direção ao seu projeto fundamental. Aí o nosso texto, na página 79, diz assim, a relação com o outro influenciará Sartre na concepção da liberdade. Em O Existencialismo é Humanismo. Nessa obra, o tom dramático do absurdo da existência reduz-se, e Sartre tenta explicar novamente o que ele entende por liberdade, justamente com a possibilidade de cada ser ou de cada pessoa ser o demiurgo. Ser demiurgo é esse ser perfeito. Então, ele vai estabelecer uma crítica a essa ideia do ser
perfeito, tá? Mas o outro também é o demiurgo. Bom, se eu quero me espelhar, se eu quero ser um ser perfeito, se eu me digo como um ser perfeito, o outro indivíduo também pode ser um ser perfeito. Então, como eu vou lidar com a perfeição do outro? Como eu vou lidar com a essência do outro? Então, para que eu exerça de melhor modo possível a minha liberdade, eu preciso também respeitar a liberdade do outro. Muito importante essa situação. E a gente usa praticamente no cotidiano, a gente usa algumas expressões como, por exemplo, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Mas como é que eu sei quando começa e quando termina a minha liberdade? Quando é que eu sei quando começa e quando termina a liberdade do outro? Então, por isso, a minha liberdade carrega junto com a responsabilidade para com toda a humanidade. Portanto, toda a minha liberdade de ser, toda a minha liberdade de existir, toda a minha liberdade de escolha carrega junto, tá, a condição que nós vamos chamar de responsabilidade. Então, sempre somos sujeitos a limitações e contingências. Por favor, essas contingências significam mudanças. Nós estamos sujeitos a limitações, nós estamos sujeitos a constantes mudanças, como, por exemplo, professor, eu tenho a liberdade de agir adequadamente da forma como eu quiser em sala de aula, desde que não fira os padrões comuns dentro de sala de aula, não fira as normas de convivência social. Portanto, já é uma limitação da minha ação. A contingência, quando, por exemplo, se eu sou pai, eu sou professor, eu saio do meu trabalho, chego em casa, eu sou pai. Então, eu tenho diversas limitações e contingências que vão traduzir a minha existência. O exemplo aqui embaixo, eu não posso voar, mas posso agir apesar das limitações. Por exemplo, eu não posso voar, mas eu posso andar de avião, eu posso andar de helicóptero, eu posso pular de parapente, eu posso saltar de paraquedas, e assim sucessivamente, como, por exemplo, eu não posso viver na água, eu não posso mergulhar na água mais do que 1 minuto e meio, mas eu posso, apesar dessas limitações, eu posso agir, eu posso usar um aparelho de mergulho, eu posso usar diversas outras situações. Então, isso não diminui a minha liberdade, tá? Isso, as limitações, as contingências orientam a minha liberdade, ela não vai diminuir a minha liberdade. Então, são as limitações que tornam a liberdade possível. Então, eu não vou ter a minha liberdade limitada, cancelada e tudo mais. Só que, através dessas limitações, é que torna-se possível a questão da liberdade. Como, por exemplo, dentro do Estado, dentro da sociedade civil, quando nós falamos em liberdade, nós falamos também em obediência às normas, obediência às próprias leis. Portanto, se realizarmos o que quiséssemos, tornaríamos em si. Se você fizesse tudo aquilo que você quer, indiscriminadamente, sem obedecer normas, sem obedecer regras, sem obedecer preceitos da sociedade, basicamente você seria em si, você não teria uma condição de escolha enquanto tal, porque as suas realizações ultrapassam os limites da liberdade dos outros, tá ok? Aí entra uma outra conversa ligada à questão da liberdade, é a responsabilidade. Muita gente acredita que pelo indivíduo ser menor de idade, muitos indivíduos são irresponsáveis. Não é bem assim, não. Muitos indivíduos menores de idade possuem um certo nível de responsabilidade. Só que essa responsabilidade, ela não é fragmentada, assim. Todos temos liberdade absoluta, página 79. Alguns nascem ricos, outros nascem pobres. Alguns em países, outros em países diferentes. E assim por diante. Ou seja, a situação que vivemos implica nas limitações que precisamos superar. E para superar essas limitações, devemos agir com responsabilidade, por favor. Ou seja, a situação em que vivemos implica em superar
criar limitações que precisamos. E a ideia de liberdade total do indivíduo, tão defendida por Jean-Paul Sartre, ecoa ainda hoje, pois o filósofo francês, ao mesmo tempo em que proclama tal liberdade, responsabiliza cada pessoa pelo que faz na sua vida. Tá ok? Hoje é cada vez mais comum as pessoas afirmarem que não conseguem ter êxito profissional, êxito pessoal, porque a família, a empresa, o Estado, alguém não permitiu. Porém, segundo Sartre, tudo acontece conosco é porque aceitamos. Então, se você queria ser, por exemplo, engenheiro civil, seus pais te pressionaram para você fazer, por exemplo, filosofia, foi você que aceitou fazer filosofia. Então, a responsabilidade não está centrada somente nos seus pais, a responsabilidade está em você, que aceitou conduzir a sua vida nessa direção. Portanto, é essa a ideia. Então, diz assim, cadê? Segundo Sartre, tudo acontece conosco porque aceitamos, de um modo ou de outro, seja ativamente ou passivamente. O indivíduo deve decidir a cada momento o que faz da sua vida com total responsabilidade. Então, a ideia primordial para Jean-Paul Sartre é que a sua liberdade conduz a desenvolver algumas ações, e essas ações elas devem ser vistas com responsabilidade. Então, cada escolha carrega consigo uma responsabilidade. Se você escolheu fazer medicina ao invés de fazer direito, a responsabilidade é sua. Se escolho ir a um lugar, falar alguma coisa, escrever um artigo, tenho que ter consciência de que qualquer consequência desses atos, terá sido resultado da minha própria escolha. Então, se você decidiu tomar cerveja ou bebida alcoólica até desmaiar, a responsabilidade é sua. É você que escolheu agir daquela forma ou de outra. Portanto, segundo Jean-Paul Sartre, você é livre, mas eu não posso tirar a liberdade de você. E isso entra até uma questão da liberdade da imprensa. A imprensa, ela é livre para falar, noticiar aquilo que ela quiser, desde que responda pelos atos da sua comunicação, desde que responda pelos atos da sua ação. Tá? Cada escolha, ao ser posta em ação, provoca mudanças no mundo que não podem ser desfeitas. Muitas não podem ser desfeitas, outras até conseguimos desfazê-las, como, por exemplo, a escolha de uma faculdade. Você escolhe uma faculdade, chega lá depois de 2 anos, acabou descobrindo que não era aquilo que você queria, você pode refazer a sua escolha, você pode chegar a cancelar o curso e começar um novo curso. Mas existem escolhas que são impossíveis de serem desfeitas, ou não sejam 100% impossível. Muitas vezes é muito difícil de desfazer algumas escolhas. Então, não posso atribuir a responsabilidade por esses atos a nenhuma força externa. Eu não posso falar que foi o destino, eu não posso falar que foi Deus quem criou essa situação para mim. Então, tudo aquilo, grava para a aula de hoje, tudo aquilo que você faz, a responsabilidade é sua. Você não pode culpar ninguém, você não pode atribuir culpa ou responsabilidade a ninguém. A responsabilidade é toda tua. Mesmo se você foi coagido, mesmo se você foi pressionado, foi você que decidiu escolher desta ou daquela maneira. Olha que coisa interessante, ó. São frases de Jean-Paul Sartre, tá ok? Cada escolha que eu faço torna-me responsável não por mim, mas por toda a humanidade. Olha que coisa interessante. Vai bater de frente com aquela ideia de que a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então, e faço isso
por minha própria escolha, para que o mundo se torne mais como eu projetei. Então, essa é a ideia fundamental, alcançar a autorrealização a partir dos nossos projetos. Eis a essência da responsabilidade. Qual é a essência da responsabilidade? Eu, por minha vontade e escolha, ajo no mundo e afeto o mundo todo. Ser livre é ser responsável. Está aí para a nossa aula de hoje, a essência da aula de hoje. Eu, por minha vontade e escolha, eu ajo no mundo e afeto o mundo todo. Ser livre é ser responsável. Então, todas essas ideias, todas essas pressuposições pressupõem os trechos de Sartre. Então, as limitações me impõem escolhas, não que elas limitam praticamente a minha liberdade, elas me impõem escolhas para eu poder fazer. Um preso tem a liberdade de fazer escolhas, tá? Esta é, para Sartre, a verdadeira liberdade que ninguém pode escapar. Não é a liberdade de realização, mas a liberdade de eleição, a liberdade de escolher aquilo que eu vou fazer. Então, o importante não é aquilo que eu faço da minha vida, o importante é aquilo que eu faço com o que fizeram da minha vida. Essa é a ideia fundamental para Jean Paul Sartre, porque a todo momento nós somos pressionados por família, escola, religião, amigos, sociedade, Estado e assim sucessivamente. E essas limitações, elas promovem mudanças na minha própria vida. Então, o importante é aquilo que eu faço do que fizeram com a minha vida. E a partir daí, eu passo a superar essas limitações. Olha aqui, o importante não é o que o mundo faz de você, mas o que você faz com aquilo que o mundo fez de você. Essa é uma ideia fundamental acerca de Jean Paul Sartre. Eu já vi cair em alguns vestibulares. Diz assim: uma vez que a liberdade explode no peito do ser humano, contra este ser humano, nada mais podem os deuses. Então, se você tem dentro de você a sua concepção máxima de liberdade, se você age de acordo com a responsabilidade, nenhuma religião, nenhum Deus, nem nada poderá romper essa condição. E aí vem uma situação, tá? A angústia, a responsabilidade é um fardo pesado, tá? Ser pai, ser mãe, ser professor, ser aluno, é tudo mais. Então, a angústia decorre da consciência da liberdade e do receio de usá-la de forma errada. A angústia existencial decorre da consciência que as escolhas definem o que você é ou o que você tornará. Então, segundo Jean Paul Sartre, ninguém pode fugir do chamado fardo da angústia, tá? Essas escolhas podem afetar de maneira irreparável o próprio mundo. Então, todo ser humano, segundo Jean Paul Sartre, já sofreu ou sofre algum tipo de angústia mediante a possibilidade das suas escolhas conscientes ou inconscientes. Então, para fechar o nosso conteúdo para a próxima aula, nós vamos fazer só os exercícios do capítulo para ficar mais tranquilo para a gente. Então, para a gente poder entender, liberdade é responsabilidade. Eu busco a minha autorrealização. Só que o homem que já alcançou todas as suas condições, ele é assemelhado a um próprio Deus. E como ele não é Deus, ele acaba chegando a um conceito de que não há destino, não há propriamente Deus, e que todas as minhas escolhas são responsáveis por aquilo que eu sou. O importante não é o que eu faço da minha vida, e sim o que eu faço com o que fizeram da minha própria vida, certo? Aff, Maria, cansei agora, viu? Eu vou até tomar uma água aqui para ficar bem hidratado. Pro, o senhor pode mandar esses slides depois para a gente no grupo da sala, por favor? Minha querida, eu já mandei para vocês, é que o slide ele é comprido, tá ok? Eu já mandei para vocês, mandei em PDF, se não me engano, a aula do dia 31. No dia 31, o dia 1º, eu mandei para vocês. Dá uma olhada no grupo, tá? Mas hoje, no finalzinho da tarde, talvez eu envie novamente, tá bom?
Não, E a beleza, é que eu achei que o senhor tinha feito algumas modificações. Não, é a continuação da aula passada. Esse eu não modifiquei. Para a próxima aula haverá modificações, tá ok? Ok, Gente, obrigada. para vocês eu agradeço a participação. Eu preciso que vocês coloquem o nome e o sobrenome no chat para eu poder fazer a chamada de vocês, tá ok? Um abraço bem gostoso. Vou me hidratar com uma branquinha aqui, tá? Essa branquinha aqui, a água pura, tá ok? Gente, A gente finge que acredita, tá? Água. como? A gente vai fingir que acredita que é só água. Não, é água com um pouco de remédio, uma vitamina que o médico passou para mim e tenho que tomar com essa vitamina. Só que eu não posso dizer qual é a vitamina, né? Gente, para vocês um beijo, bom almoço. Não esqueçam que hoje, às 15h15, nós temos a aula de introdução à sociologia, tá ok? Um beijo para vocês, um abraço, bom almoço. Podem deixar a sala de aula, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Professor, até a tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Isadora Marques. Arthur Exclamação.